Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O cinzeiro. A moça que nos conta esse relato diz que ela e o namorado frequentavam a Umbanda e que, apesar da fé deles, que ainda hoje ela tem essa fé, na época eles estavam assim com muitas dúvidas a respeito do centro, que ela diz aqui que era um centro familiar, não era aberto ao público, tinha cerca de 15 frequentadores só. Um dia, na casa dela, estava ela e o namorado na cozinha conversando a respeito do centro, falando dos frequentadores, falando de algumas descrenças deles, tipo, eles falavam, eu acho que fulano finge, não tá incorporado de verdade, ele finge incorporação. Ciclano também, aquele dia não era verdade, sabe essas coisas? Ela disse que é fumante e naquela época ela já fumava. Então, enquanto ela conversava com o namorado, tinha um cinzeiro bem ao lado dela na mesa. E ela lá, fumando e conversando, estavam debatendo sobre fingimento no centro, falhas da mãe do centro, até que o cinzeiro que estava ali do lado dela andou na mesa uns 10 centímetros. Na boa, o cinzeiro andou, correu, sei lá, escorregou na mesa 10 centímetros. Primeiro, quem viu foi o namorado dela. E aí ele chamou a atenção dela, tipo, olha isso. Aí ela olhou e viu que o cinzeiro estava andando. Ele foi uns 10 centímetros. E aí ele voltou para o lugar onde ele estava. Ele foi e voltou. Na hora que o cinzeiro voltou para o lugar, eles se olharam e já sabiam da resposta de suas dúvidas. Sim, eles estavam errados. As coisas realmente aconteciam no centro. Então ela diz aqui que era melhor respeitar, né? Acontece que ela diz que o assunto não se estendeu mais e até hoje ela lembra desse ocorrido. O cheiro do cigano. A moça que nos conta esse relato é a mesma do relato anterior, do centro de Umbanda e tal. Então ela conta que ela e o namorado nessa época estavam realmente meio descrentes assim. Na verdade ela diz que eles tinham muita fé, mas o centro que eles frequentavam estava muito louco. Pessoas diferentes entraram naquele centro e muita coisa mudou para poder atender essas pessoas. Ela conta que era só umas 2 ou 3 pessoas novas, mas era o suficiente para causar o caos. E nessa época, pouco antes dela e do namorado saírem desse centro, eles estavam questionando muito as coisas que aconteciam lá, como no relato anterior. E ela conta que sempre ia para a casa do namorado dela às sextas-feiras para tomar sopa, que era um ritual assim da família dele. Sexta-feira tinha sopa. Aí um dia, nessa época aí que eles estavam pondo à prova a fé e a incorporação das pessoas, o namorado dela pediu e orou por provas dos orixás. Mas ela só soube disso um dia depois do episódio. O namorado dela pediu o seguinte: me mostra que você existe, que é verdade, me dê uma prova. Isso quem contou para ela foi o namorado. Ou seja, ele estava pedindo para o orixá dele que provasse que ele era real. E aí, numa sexta-feira, depois dela tomar a sopa lá na casa dele, quando ela estava voltando para casa de carro, quando já tinha andado uns 5 minutos, mais ou menos assim, de carro, sendo que o trajeto da casa dele até a casa dela dava uns 20 minutos, mais ou menos, ela começou a sentir dentro do carro um cheiro de ervas. Ela não sabe bem quais ervas, mas era um cheiro bom. Era tipo manjericão, arruda, alecrim. Era um cheiro bom, mas na hora ela não deu muita importância para isso. Continuou dirigindo e chegou em casa. Aí no dia seguinte, o namorado contou para ela que tinha pedido um sinal do orixá dele, né, provando que ele existia. E aí ela se lembrou daquele cheiro que ela sentiu no carro. E sim, ela disse que era o cigano dele. E ela disse que já acreditava neles, nos orixás, mas depois disso, a fé dela só aumentou. Meu pensamento materializou uma ligação telefônica? A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2019. Ela diz que costuma colocar o celular dela no modo avião, para que ela não seja incomodada
por mensagens, notificações que chegam enquanto ela está estudando. E nesse dia, ela conta que estava estudando quando a mãe dela foi até ela e avisou que estava indo para o fórum, para o cartório, para resolver uns papéis da separação. Ela concordou com a mãe dela e voltou a estudar, com o celular dela no modo avião. E passado um tempo, ela pensou em ligar para a mãe dela para avisar que o cartório funcionava só até as 4 da tarde. O cartório, para ver a documentação do divórcio, tinha que ser o mesmo cartório onde ocorreu o casamento. E a distância era cerca de 1 hora de ônibus. E aí ela imaginou o desgaste que seria para a mãe dela se ela perdesse o horário no cartório, né? Andasse tudo aquilo à toa. Só que ali, compenetrada nos estudos, ela acabou esquecendo de ligar para a mãe dela. E aí, passado algum tempo, a mãe dela chegou em casa de volta e foi até o quarto dela perguntando o que ela queria, por que ela tinha ligado para ela. E aí a moça que nos conta esse relato disse que não ligou, mas a mãe dela disse que viu a ligação, viu ela ligando ali, só que ela teve que rejeitar a ligação porque ela estava no momento ali do atendimento dela no fórum. E aí a mãe dela mostrou para ela no histórico de chamadas do celular dela o número que a filha supostamente teria ligado para a mãe. E para surpresa da moça que nos conta esse relato, o horário da ligação foi o mesmo horário em que ela pensou em ligar para a mãe. Aí ela desativou o modo avião do celular dela, que estava ali no modo avião o tempo todo, desativou, foi no histórico de chamadas dela e não havia nenhuma chamada para o celular da mãe dela, ou seja, ela realmente não ligou. E ela está até agora encafifada com essa história. E fica se questionando, será que o pensamento dela materializou o desejo dela? A figura negra de capuz que se sentou à mesa. A moça que nos conta esse relato tem 41 anos e é de São Paulo. E ela diz que esse episódio aconteceu no ano 2000, pouco depois do falecimento da mãe dela em dezembro de 1999. Então ela conta que morava naquela casa ela, o pai dela e um irmão dela. E um outro irmão, mais velho e já casado, sempre vinha visitar, que ele morava perto. E ela conta que um dia ela estava em pé na sala da casa dela e viu de canto de olho uma sombra andando na cozinha. Era uma figura que andava na cozinha, mas não foi assim uma aparição rápida. Aquela coisa ficava realmente andando em volta da mesa. E ele tinha um capuz preto, não era possível ver o rosto dele. Era tipo aqueles monges, assim, sabe? Com aqueles capuz, assim. E da sala onde ela estava para chegar na cozinha, tinha um pequeno corredor. E a mesa ficava bem no meio da cozinha. E se ela olhasse diretamente para aquilo, para a cozinha, ela não via absolutamente nada. Mas se ela desviasse, ela via aquilo de canto de olho. Ela só podia ver aquela coisa de canto de olho. E ela viu aquela figura lá por cerca de 2 semanas ou mais. E era sempre no mesmo horário, sempre à noite, entre 8 e 9 horas da noite. E essa figura de capuz andava de um lado para o outro na cozinha. E teve uma vez que ela até se sentou numa cadeira. E aí, conversando um dia com o irmão mais velho dela, ele disse: Vocês às vezes têm a impressão de ver um homem de capuz andando na cozinha? Eu só consigo vê-lo com o canto dos olhos. Nossa, ela se espantou com o comentário do irmão. E aí ela disse que ela também via essa figura. Nisso, o outro irmão dela se aproximou e disse: Vocês também estão vendo a figura de capuz? E eu achei que eu estava vendo coisa. Faz semanas que eu estou vendo isso por aí na cozinha. Acontece que eles nunca descobriram, afinal, o que era a tal figura. E depois de um tempo, a tal figura sumiu e nunca mais apareceu. E também não houve nenhum acontecimento, nem bom nem ruim, após a aparição disso. Mas isso continua sendo um mistério. Antes de continuar, aquele recadinho da Loja Assombrada. Porque temos nova estampa na loja e essa é a estampa da Vingança das Vacas, que é o disco voador de vaca que está abduzindo o ET. Olha só que legal, né? É uma inversão aí, ó. As vacas cansaram de ser abduzidas pelos ETs e agora elas estão abduzindo os ETs pelas tetas. E essa camiseta também brilha no escuro, tá? Em pré-venda lá na Loja Assombrada. Dá uma fuçadinha, o link tá aqui na descrição. Ajuda no cemitério.
O moço que nos conta esse relato é de Guarulhos e no dia 31 de janeiro agora de 2019, ele foi até o cemitério do Vila Rio de Guarulhos, num velório de uma amiga da família, amiga há mais de 50 anos, lá pelas 9 horas da noite. Foram no carro então ele, o noivo e uma amiga que aqui ele vai chamar de Rosa. E ele diz que quem conhece a entrada desse cemitério sabe que a entrada é assim assustadora. É um matagal só. Na verdade, diz que de um lado é um matagal e do outro as covas, onde as pessoas são enterradas. E uma guarita escura sem ninguém. E uma outra amiga deles, a Elise, chegou um pouco depois no cemitério sozinha com o carro dela. E ao entrar por essa entrada macabra aí dos carros, ela, assustada, né, querendo sair logo dali, eu acho, acelerou o carro e acabou passando por cima de uma guia, o que estourou o pneu dela, com força ainda. E então Elise chegou na sala do velório, na sala 2, e contou para eles o que tinha acontecido e pediu se eles ajudariam ela a trocar o pneu antes deles irem embora. E eles confirmaram que sim, ajudariam ela sim, mesmo nunca tendo trocado um pneu antes, eles dariam um jeito, trocariam o pneu dela. E aí por volta da meia-noite, eles decidiram ir embora, então foram até Elise e perguntaram se ela queria que eles trocassem o pneu naquela hora, né, antes deles irem embora. Ela disse que sim e levou eles até o estacionamento, que ele diz aqui que chega a ser até igual ou pior do que a entrada macabra. Pois logo atrás do estacionamento já ficam ali os túmulos e um matagal. E aí, logo colocaram a mão na massa. Pegaram o macaco do carro, mesmo sem saber que jeito lidar com aquilo, colocaram o macaco lá, posicionaram embaixo do carro, só que era aqueles macaco antigo ainda, não era hidráulico. E eles fazendo tudo esforço, tentaram de tudo e nada daquele carro subir para eles poderem trocar o pneu. Quando de longe eles ouviram uma voz que disse: Ei, tá difícil aí? Ele disse que logo pensou: ai, pronto, graças a Deus apareceu alguém para ajudar a gente. E logo ele respondeu que sim, tava difícil lá. E quando eles olharam, era um rapaz de entre 30 e 40 anos de idade. Aí o rapaz se aproximou e perguntou se eles precisavam de ajuda, e ele logo respondeu que sim. Então ele, o noivo dele, a Rosa e a Elise, sim, 4 pessoas tentando trocar um pneu de carro, deram espaço para esse rapaz, para que ele pudesse, né, trabalhar ali e trocar o pneu. E o cara, trocou o pneu em menos de 5 minutos. Em 5 minutos o pneu estava trocado. E ele conta que ainda brincou falando: quem sabe faz ao vivo. E diz que um detalhe interessante é que enquanto ele trocava o pneu, a Elise, amiga dele, ficava segurando o celular ali com a lanterna acesa para iluminar o que ele estava mexendo. Estava escuro, né? Tava escuro lá e ela ficava segurando a lanterna do celular assim para iluminar o carro pro cara. E aí o cara gentilmente pediu para ela desligar a lanterna, que aquilo o atrapalhava. Na verdade, ele disse que aquilo o incomodava. E a Elise falou: então tá, tudo bem, desligou o celular. E até aquele momento, ninguém tinha reparado nas roupas dele. Quando o rapaz terminou de trocar o pneu, né, em menos de 5 minutos, como ele disse, o rapaz se levantou e falou: pronto, tá aí. E aí que o moço que nos conta esse relato reparou nele e viu que esse homem estava todo sujo de terra, só que ele usava uma calça, uma camisa e um sapato social. Uma calça, uma camisa e um sapato social sujo de terra? Aí ele logo estranhou. E o rapaz perguntou para Elise se ela tinha ali no carro algum sabão ou álcool gel para ele limpar a mão. Só que ela só tinha um condicionador ali. Aí ela pegou, jogou na mão dele e enquanto ele limpava a mão, começou um diálogo meio estranho. E aí a Elise perguntou para ele: você tá em algum velório? E o rapaz respondeu: sim, eu venho sempre aqui. E a Elise perguntou: em qual velório você está? E ele respondeu: em todos. E o moço que nos conta esse relato, já achando meio estranho, presenciando esse diálogo, já queria perguntar pro rapaz: viu, o senhor já morreu? Porque nesse ponto era só o que ele imaginava. Pô, o cara apareceu do nada. Roupa suja de terra dos pés à cabeça. Não gosta de luz. E está em todos os velórios? E quando eles falaram pro rapaz que lá dentro tinha uma pia, um banheiro onde ele poderia lavar as mãos, o cara desconversou e não quis entrar.
E aí, no momento que eles colocaram o pneu no porta-malas do carro e fecharam o porta-malas e olharam do lado novamente, o cara tinha simplesmente desaparecido. O noivo dele perguntou, cadê o rapaz, né? A Elise já questionou, meu Deus, será que ele era uma assombração? E o moço que nos conta esse relato disse, ó, não importa, o que importa é que ele ajudou a gente a trocar esse pneu e somos muito gratos por isso. E a Rosa já falou que era para Elise voltar pro velório, que eles iam entrar no carro e ir embora. Porque eles sendo espírito ou não, não era bom eles ficarem ali à toa dando bandeira, né? Então eles iam embora logo. E aí eles entraram no carro da Rosa e foram embora mais que depressa. E ele diz que esse foi o relato, onde os 4 viram esse rapaz que sumiu assim, do nada. E não seria tão fácil ele sumir tão rápido, porque ele conta que o carro da Elise não estava assim tão perto das salas de velório. Na verdade, o carro dela estava distante das salas de velório e também do carro da Rosa. Não tinha como esse rapaz ir tão rapidamente, sei lá, para uma sala de velório ou se esconder atrás do carro, sei lá, sem que ninguém visse. Pelo menos ele se distanciando do carro. E ele termina dizendo que esse relato é verídico e presenciado por 4 pessoas. E você, gostou desses relatos? Se gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!